Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Eu sou a Natália e estou aqui para auxiliar vocês na revisão de História e Português para o Enem. Nesse vídeo, nós veremos sobre figuras de linguagem. Então, se você não se lembra o que são figuras de linguagem ou quais são as principais figuras de linguagem, fiquem aqui que nós iremos revisar. Mas esse vídeo será apenas uma parte mais teórica. Então, se você quiser ir direto para os exercícios, você pode ir para o próximo vídeo, ok? Então, para começar, a gente vai definir o que são figuras de linguagem. Então, figuras de linguagem são elementos utilizados na linguagem oral e escrita que aumentam a expressividade da mensagem e geram efeitos no discurso. Elas vão ampliar as ideias que a gente quer tá tentando passar e que não seria possível utilizando apenas o sentido literal das palavras. Então, a gente vai utilizar alguns sentidos figurados. Elas podem ser classificadas em 4 tipos: figuras de linguagem de palavra, de pensamento, de construção e sonoras. E nesse vídeo a gente vai focar nas figuras de linguagem de palavra e de construção. Começando pelas figuras de linguagem de palavra, nós temos metáfora, comparação, metonímia e catacrese. Começando pela metáfora, que é a principal figura de linguagem e que ela cai muito no Enem, né? Uma das que mais cai, inclusive. Aí é bom a gente entender bem o que ela é. Então, a metáfora é você fazer uma substituição direta de palavras ou termos. No caso, você vai utilizar palavras ou expressões em um lugar de outra, mas elas não precisam ter necessariamente uma relação real. Mas, dado ao contexto ali, elas vão se associar como semelhantes. Você vai tentar, pode ser também que é uma comparação implícita. Mas toma cuidado também para não confundir com a outra figura de linguagem, que é a comparação. Vou dar um exemplo de metáfora para depois explicar a comparação. Então, um exemplo de metáfora é você dizer, ela é uma rosa. Você não está dizendo que a pessoa é uma rosa, é a planta rosa. Está dizendo que alguma característica ali naquele contexto dela se assemelha de uma rosa. Então, você vai dizer que ela é uma rosa. Pode ser o cheiro da pessoa, ou pode ser a beleza da pessoa, ou pode ser, sei lá, a delicadeza da pessoa que se assemelha de uma rosa, então você diz que ela é uma rosa. Mas no caso que ela é uma bruxa. Você não está dizendo que ela é aquela figura mítica que faz poções e é má. Mas você está dizendo que alguma coisa que ela faz, a aparência dela, ou o jeito dela, ou as atitudes dela se assemelham de uma bruxa, então está dizendo que ela é uma bruxa. Já na comparação, você também vai estar fazendo essa comparação, aproximar dois conceitos, mas você vai estar utilizando as conjunções ou conectivos comparativos. Por exemplo, como, igual e tanto quanto. Então, no caso de dizer que ela é uma rosa, você vai dizer que ela é bonita como uma rosa. Ou no caso de dizer que ela é uma bruxa, você vai dizer que ela é tão má quanto uma bruxa. Ou ela é má como uma bruxa. Ou ela é como uma bruxa. Então, na comparação, a principal diferença de comparação e metáfora, na comparação você vai utilizar esses conectivos e na metáfora já é algo mais direto. Então, por isso que ele diz que é uma comparação implícita, porque não tem esses termos, mas é uma substituição direta porque não tem esses termos, ok? E, continuando, né, a metonímia é uma figura de linguagem que substitui palavras com tempos próximos no sentido de representar uma parte pelo seu todo. Por exemplo, ele vai dizer, comi 2 pratos de comida. Você está dizendo que você comeu o prato em si, o prato, né? Está dizendo que comeu o conteúdo que estava dentro do prato. Então, você está representando uma parte, que é a comida, pelo seu todo. Ou então, preciso de um band-aid. Nesse caso, você está dizendo que isso aqui é um curativo, não necessariamente da marca band-aid, porque entendeu? Essa marca é mais cara. Você vai comprar ali o que cabe no seu bolso, né? Então, nesse caso, a gente está fazendo uma substituição da marca pelo produto, né? Ou então, falar, vou ler Machado de Assis. No caso, você não vai lá, tá falando para ela ler a pessoa Machado de Assis. Tá falando para ler as obras de Machado de Assis, os textos, os livros de Machado de Assis. Então, nesse caso, é uma substituição do autor pela sua obra. De uma parte pelo seu todo, né? E também temos a catacrese, com figura de linguagem de palavra, em que você vai utilizar uma palavra de sentido figurado por uma falta de uma outra palavra que corresponda ao conceito que se pretende nomear. Então, a gente utiliza a palavra de sentido figurado por não ver o termo que a gente quer se referir, a gente não saber, ou então ser um termo muito técnico e que não é muito utilizado, né? Nesse caso, por exemplo, braço do sofá. Eu não sei dizer qual é o termo específico para dizer braço do sofá, mas a gente pega uma característica nossa do braço e atribui ao sofá. Então, a gente chama de braço do sofá. O mesmo acontece com pé da mesa e dente de alho. Então, essas foram as figuras de linguagem de palavra, em que elas alteram o sentido das palavras. Já as figuras de linguagem de construção, elas vão alterar a estrutura da frase. Então, nesse caso, são assíndito, polissíndito, elipse, anáfora, pleonasmo e hipérbato. O assíndito é quando não há conectivos entre as palavras. Então, nesse caso, vai ser um texto mais rápido e mais dinâmico, porque não tem esses conectivos. E vai ser utilizado muitas vírgulas. Nesse caso, por exemplo, um exemplo. Quem dera viver livremente, rir, passear, dançar, cantar, me divertir, sair pelo mundo. Algo mais dinâmico.
Já o polissíndrito, em oposição ao síndrito, ele vai ter uma repetição de conectivos, vai ter um excesso de conectivos ali. Vai ser algo mais lento e dá uma ideia de sucessão, acréscimo e continuidade. Por exemplo, ali tudo na mesma frase. Quem me dera viver livremente e rir, e passear, e dançar, e cantar, e me divertir, e sair pelo mundo. Então, é aquela ideia de acréscimo, né? Então, a elipse é a omissão de termos da oração sem comprometer seu entendimento. Então, a gente vai esconder alguns termos, mas que você vai continuar entendendo normalmente a frase. Aí, no caso, neste carnaval, vou sambar até amanhecer. Nesse caso, você está omitindo ali o termo eu, mas não está fazendo qualquer dano ao sentido da frase. Então, ele está entendendo ali que a pessoa vai sambar até, no caso eu, né? Vou sambar até o amanhecer. E ela acontece ali na frase 2. No fim do dia, nenhum familiar feliz com o que acontecera. Ali a gente está omitindo o termo estava, o verbo estava. Mas assim, a gente continua entendendo normalmente o que está se passando. Normalmente é utilizado esse recurso, né, essa figura de linguagem, para evitar repetições nos textos. Outras figuras de construção é a anáfora, quando você repete palavras em diversas orações de período. É muito utilizado na poesia e na música, para dar aquela enfatizada, né? Por exemplo, a música Águas de Março, que eu recomendo vocês ouvirem, do Tom Jobim. Ela começa assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. E a anáfora é o verbo é, porque ela repete muito isso na música. E ali também, para enfatizar ali, no exemplo 2, ali, enfatizar um desejo, né? Eu quero amor, eu quero alegria, eu quero calor, eu quero fantasia. Está enfatizando ali o seu desejo. Então, essa repetição do termo eu quero enfatiza isso, né? E é uma anáfora. Já o pleonasmo é o uso excessivo de palavras que têm o mesmo sentido para transmitir a mesma ideia. Então, no caso, é a famosa redundância que a gente faz no dia a dia, muitas vezes sem querer, né? Então, por exemplo, você falar entrar para dentro, você está usando duas palavras para dizer a mesma coisa. Porque se você falar entrar para dentro, não tem como você entrar para fora. Então, ou você pode falar entrar, eu vou entrar, ou eu vou para dentro. Então, ele está tendo uma redundância. O mesmo acontece para subir para cima, não tem como você subir para baixo, por exemplo, e ver com os olhos, que é muito difícil você não ver com os olhos. E, por fim, o hipérbato, que é a inversão da ordem dos termos de uma oração. Normalmente a frase é construída com sujeito, verbo e objeto. Mas quando você inverte esses termos, você está fazendo um hipérbato. Um grande exemplo muito famoso é o nosso hino nacional, que ele começa assim: ouvir vibrando das margens plácidas de um povo cobrado retumbante. Nesse caso, está totalmente no sentido inverso, e a frase na ordem direta, e para a gente entender o que está se passando ali também, seria: ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens do rio Ipiranga. E outro exemplo muito famoso que vai ajudar muito a vocês entenderem o que é esse hipérbato e a lembrarem do hipérbato é o mestre Yoda da saga Star Wars, né? Ele fala em hipérbato, ele sempre está falando o verbo e depois o sujeito. Então, por exemplo, aí na frase arrasar neném, você vai. Então, não esqueça do Yoda quando for lembrar do hipérbato. Então, ok. Agora fala com esse seguinte, hora do print, eu quero dizer para você se preparar para tirar um print, porque eu preparei aqui uma tela que tem todas as figuras de linguagem que a gente viu hoje e com breve explicação e um exemplo para você gravar e ter à mão facilmente, para não precisar, ok? Então aqui deixei em amarelo as figuras de linguagem de palavra e em vermelho as figuras de linguagem de construção. Então tira o print aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestão, podem nos mandar mensagem, estamos disponíveis. Não tenham medo, não tenham vergonha, que a gente está aqui para ajudar vocês, ok? Lembre-se que se vocês quiserem fazer exercícios, eu recomendo fortemente assistirem o próximo vídeo com os exercícios desse conteúdo de figuras e linguagens, parte 1. Bons estudos, galera, e até a próxima!